Era meia-noite quando os ventos começaram a soprar entre as plantações de milho. O som das folhas batendo parecia sussurrar o nome de alguém ou algo. O velho sítio estava deserto, exceto por Tiago, que vigiava o celeiro depois de ouvir relatos de pegadas enormes e rosnados no escuro. De repente, o farol da lanterna piscou e apagou. No silêncio, um estalo seco ecoou atrás dele. Tiago se virou devagar, e viu entre os milharais duas luzes vermelhas brilhando, como olhos ardendo de raiva. O cheiro de carne podre encheu o ar. Um vulto alto, coberto de lama e palha, começou a sair do meio das plantas, cada passo afundando o chão. Ele tentou correr, mas o som de garras arranhando o solo o perseguiu. Dizem que na manhã seguinte só encontraram o chapéu de Tiago, preso num talo de milho quebrado, e marcas profundas no barro, como se algo tivesse sido arrastado para o centro do campo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Dizem que no fim da estrada de terra, onde o vento sopra como um lamento, existe uma casa tão velha que parece respirar. Suas janelas rangem como olhos cansados, e dentro dela vive um velho, e ninguém sabe seu nome. Toda noite, uma luz bruxuleante aparece na janela. Os poucos que se aproximaram juram ter ouvido passos lentos, acompanhados de um sussurro rouco dizendo: "Você chegou cedo demais." Um dia, um jovem curioso entrou. A porta se abriu sozinha. O cheiro de mofo e velas queimadas o envolveu. No canto da sala, sentado em uma cadeira de balanço, estava o velho, magro, com a pele enrugada como madeira antiga e olhos brancos, sem pupilas. O jovem tentou fugir, mas o chão gemeu e as paredes começaram a pulsar. O velho sorriu, mostrando dentes escuros. Agora é a sua vez de esperar alguém chegar. Desde aquela noite, a casa ganhou uma nova luz na janela, e um novo velho para balançar na cadeira. Era quase meia-noite quando Eduardo ouviu 3 batidas lentas na porta, em toque, e toque, e toque. Do lado de fora, a chuva caía pesada, e o vento uivava como se carregasse vozes. Ele se levantou, hesitante, e olhou pelo olho mágico. Um homem estava ali, imóvel, vestindo um terno encharcado e um chapéu escuro que escondia o rosto. "Posso entrar?" sussurrou a voz grave, quase inumana. Eduardo sentiu um arrepio gelar a espinha. Ele não lembrava de ter vizinhos por perto. Sem responder, recuou. Mas a voz veio de novo, agora mais perto, como se o homem estivesse dentro da casa. "Você me convidou, lembra?" As luzes piscaram. Quando voltaram, o visitante já estava sentado na poltrona, pingando água no tapete. O chapéu caiu, revelando um rosto pálido demais, os olhos negros e fundos, e um sorriso torto, quase rasgado. Antes que Eduardo pudesse correr, o homem murmurou: "Faz tempo que espero essa noite." Era noite fria e úmida quando os garis começaram a notar algo estranho no aterro municipal. Um cheiro metálico, diferente do habitual, pairava no ar, e uma névoa espessa cobria as montanhas de lixo como um véu fúnebre. Um dos homens, curioso, subiu um monte de entulho para investigar e viu. Entre sacos rasgados e ferrugem, uma figura magra, de pele escura e brilhante, agachava-se como um animal ferido. Seus olhos, 2 orbes vermelhos e pulsantes, observavam cada movimento humano. Quando a luz da lanterna o atingiu, a criatura soltou um grunhido gutural que parecia de outro mundo. O homem correu, tropeçando no lixo, enquanto o som de passos úmidos o seguia, cada vez mais perto. No dia seguinte, encontraram apenas o capacete dele, amassado e coberto por um lodo esverdeado que ainda fumegava sob o sol da manhã. Dizem que, à noite, o aterro respira, se quem se aproxima ouve o som daquela criatura, esperando o próximo que ouse olhar demais. Eu nunca acreditei em histórias sobre animais do outro lado, até aquela noite. Eram quase 3 da manhã quando ouvi arranhar na porta do quarto. Pensei que fosse o vento, e até o som virar um rosnado grave, abafado, que fazia o chão vibrar. A maçaneta girou sozinha, e uma fresta escura se abriu. Do breu, surgiram 2 pontos de luz e olhos azuis, intensos, quase humanos. Um cão preto enorme apareceu, o pelo reluzindo sob a luz fria do corredor. Ele me encarava com um olhar vazio, fixo, e o ar pareceu congelar. O hálito quente da criatura cheirava a ferro e terra molhada.
Quando tentei acender a luz, ela piscou 3 vezes e apagou. O bicho avançou um passo, a língua pendendo, os dentes brilhando como lâminas. Senti o chão estremecer, e então, ele simplesmente sumiu. Na manhã seguinte, encontrei marcas de garras fundas na madeira, e um rastro escuro levando até debaixo da cama. Desde então, ouço o mesmo rosnado todas as noites, esperando o momento em que ele resolva sair de novo. Toda noite, antes de dormir, eu sentia aquele olhar. Mesmo com as cortinas fechadas, eu sabia que algo estava ali, do lado de fora, observando. No início, pensei que fosse imaginação, até ver o reflexo no vidro, 2 olhos fundos, amarelados, imóveis, me fitando na escuridão. Com o passar dos dias, a sensação piorou. Eu ouvia o som de respiração pesada, lenta, vinda da janela. O vidro embaçava, como se algo respirasse do outro lado. Quando me aproximava, o barulho cessava, mas o reflexo ainda estava lá, sorrindo. Certa madrugada, o som mudou. Era um arranhar rítmico, paciente, como se unhas longas tentassem abrir a madeira centímetro por centímetro. Eu fiquei parado, o coração batendo tão alto que abafava o vento. E então, uma voz rouca sussurrou meu nome, bem perto da fresta. Tremendo, abri as cortinas. Nada. Só o frio e o breu da noite. Mas quando fechei o vidro, percebi a marca, mãos finas, com dedos alongados, impressas do lado de dentro. Agora, ouço passos atrás de mim todas as noites. Ele não observa mais, ele está dentro da casa. Eu juro, o que vi naquela noite não era um animal comum. A lua cheia iluminava a trilha da floresta como um olho de prata, e o vento sussurrava entre as árvores mortas. Dizem que essas terras foram amaldiçoadas desde que o velho fazendeiro Joaquim tentou invocar fortuna com sangue e sacrifício. Ele nunca mais foi visto, mas o que restou dele, dizem, ainda anda por aqui, misturado àquilo que criou. Chamam de porco da meia-noite. Uma coisa gigantesca, com presas curvas e brilhantes, corpo coberto por um pelo negro como carvão e olhos que queimam como 2 sóis infernais. Quando ele aparece, o chão treme, o ar fica denso, e até os grilos param de cantar. É o presságio. Ninguém nunca voltou para contar o que vem depois, só o cheiro de podridão e as marcas fundas no barro. Naquela noite, eu ouvi. Grunhido. Grave, arrastado, ecoando entre as árvores. E então vi o vulto. Correndo, rápido demais para algo tão grande. O som das patas era como trovões partindo a terra. Eu corri, mas o som me seguiu. Perto demais. Atrás de mim. O último lampejo que lembro foi o brilho dos olhos dele refletindo na lua, e a certeza de que, naquela mata, o inferno tem focinho e presas. Dizem que, quando o vento sopra do leste e a noite está fria, dá para ouvir seu rosnado longe, esperando o próximo que ouse atravessar a floresta. Dizem que, depois da meia-noite, a velha estrada da serra ganha vida própria. O asfalto parece respirar, o vento sopra nomes que ninguém mais lembra, se faróis solitários cortam a névoa como olhos famintos. Certa noite, um caminhoneiro exausto parou no acostamento para descansar. Ao olhar pelo retrovisor, viu silhuetas pálidas andando lentamente no meio da pista. Roupas rasgadas, rostos vazios e olhos brilhando em branco. Ele ligou o motor às pressas, mas o rádio começou a chiar, se uma voz sussurrou, e você também morreu aqui. Quando a polícia encontrou o caminhão no dia seguinte, o motor ainda estava ligado, e mais o motorista havia desaparecido. Dizem que, nas noites frias, ele é só mais um vulto caminhando entre os outros. A primeira vez que Lara notou o homem foi no reflexo do vidro do ônibus, parado, imóvel, sob a chuva. Um sobretudo escuro, o chapéu cobrindo metade do rosto, e um detalhe impossível de ignorar, ele a encarava, mesmo quando o veículo se movia. Achou coincidência, tentou ignorar. Mas na noite seguinte, ele estava lá novamente, à mesma distância, imóvel. A partir daí, o som dos passos começou. Sempre que ela saía do trabalho, sentia o ritmo constante atrás dela, 1, 2, 1, 2, como se o eco de seus próprios passos tivesse vida própria.
Virava rápido, nada. Mas o barulho continuava, firme, rente à nuca, como se algo respirasse o mesmo ar que ela. As luzes da rua piscavam, e a cada lampejo o vulto se aproximava, um pouco mais nítido, um pouco mais humano. O pânico cresceu. Lara correu. As ruas pareciam se estreitar, as sombras se dobravam sobre si mesmas. E então ela percebeu, os passos tinham parado. O silêncio era absoluto. Virou-se. O homem estava a poucos metros, o chapéu agora caído ao chão. O rosto, e era o dela, pálido, exausto, com olhos abertos em desespero. Antes que pudesse gritar, ele sorriu com sua boca. E sussurrou, com a voz idêntica à sua. Agora é sua vez de correr. Diziam que, quando o vento soprava vindo do brejo, era sinal de que ela estava por perto. Os moradores chamavam de a berradeira, uma mulher que enlouqueceu após perder o filho afogado nas águas turvas. Desde então, em certas noites sem lua, seu grito rasgava o silêncio, um berro longo, humano demais para ser vento, mas animalesco demais para ser humano. Naquela noite, Jonas voltava de bicicleta pela estrada de terra. O ar estava parado, e até os grilos pareciam calados. Ele ouviu primeiro um soluço e depois um lamento arrastado que parecia vir de todos os lados. A corrente da bicicleta quebrou, e o som da berradeira se aproximou, uma voz rouca, que misturava choro e raiva. Ele tentou correr, mas o chão úmido fazia escorregar a cada passo. No meio da escuridão, uma silhueta surgiu entre as árvores, e cabelos longos, encharcados, pendendo sobre um rosto pálido demais. A boca dela se abria em um grito impossível, como se o ar ao redor fosse arrancado do peito da terra. Jonas tapou os ouvidos, mas o som penetrava por dentro, vibrava nos ossos, ecoava no sangue. Na manhã seguinte, encontraram apenas a bicicleta tombada e marcas profundas na lama, como se alguém tivesse sido arrastado. Desde então, ninguém mais atravessa aquela estrada à noite. E, quando o vento sopra do brejo, o povo se fecha em casa, rezando baixo, e porque dizem que, se você responder ao grito da berradeira, ela vem, se leva a sua voz com ela.